Bem, todos muito bem-vindos, queridos. É uma alegria encontrá-los novamente, né? A todos vocês, Alice, Aninha, Aparecida, Camilinha, Emily, Flávia, Gerlene, Yasmin, Ícaro, Jennifer, Levi, Lívia, Lucas, Maria, Michele, Samuel, Sandra, Sara, Silvio, Thaisa, Tiago. Muito bom tê-los aqui, né? Mas hoje vamos continuar com o estudo dos crimes contra a família. Nós vamos ver hoje dos artigos 241 a 243. E na quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai concluir o estudo da família, vendo aí do 244 em diante. Então, hoje a gente vai ver esses três crimes, algo mais compacto hoje, para a gente poder ver esses crimes. Mas antes da gente ver efetivamente os crimes, eu queria só lembrar, tenho lembrado isso a cada aula, mas é importante, quanto mais comunicação e informação nesse momento, melhor. Então, semana que vem nós temos a nossa prova. Terça-feira, primeira chamada. Quinta-feira, a segunda chamada. E a matéria da prova, crimes contra a administração da justiça e crimes contra a família. Repito, a gente vai ver hoje. Exato, Silvio. E o objetivo era esse mesmo. Você deve se lembrar que no nosso primeiro dia de aula, eu falava a vocês que nós íamos inverter a ordem das unidades, a gente começaria pelo fim, é, 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 que seria efetivamente os crimes contra a administração pública, porque eles são mais complexos, mais numerosos, que foram os crimes que nós vimos para a primeira prova. Então, essa segunda prova e a terceira são matérias um pouco mais compactas, menos complexas. É por isso que eu faço aquela inversão, para a gente começar efetivamente com a matéria, digamos, mais complexa, mais difícil, e depois a gente avança com as outras. Tá? A gente vai ver isso dentro dessa lógica. Então, essa sensação que você tem, ela de fato é verdadeira. Vou responder aqui, a Beatriz está com dificuldade aqui de ingressar. Então, essa dificuldade fica mais concentrada na primeira prova, e aí na segunda e na terceira prova a gente tem um pouquinho mais compactas. Então, nessa prova agora da semana que vem, na AV2, a gente vai cobrar, repito, crimes contra a administração da justiça e crimes contra a família, e para a última prova, a AV3, que a gente vai ter no dia 8 de dezembro, nós vamos cobrar as três unidades que nós vamos ver depois: crimes contra a economidade pública, crimes contra a paz pública e crimes contra a fé pública. O meu planejamento é de que a gente termine a matéria na última semana de novembro. Então, na última semana de novembro, a gente vai ter finalizado todo o nosso conteúdo, visto aí todo o nosso conteúdo na última semana de novembro. Ainda teremos aí umas aulinhas extras de revisão para a última prova. Então, Silvio, por isso que a gente deu uma invertida
em tudo isso. Agora é ir para a galera, porque a matéria é bem mais fácil. Eu sei que vocês já sabem, eu tenho certeza que vocês já sabem, mas por desencargo de consciência, eu queria aqui só, de novo, compartilhar com vocês o meu AVA, aqui compartilhando a tela. Então, a prova da semana que vem vai ser feita nos mesmos termos e moldes da primeira. Então, veja, existe aqui o módulo provas, né? Vocês têm aqui os módulos todos. Tem o módulo provas. Veja, você tinha aqui a AV1 e a AV1 primeira chamada e segunda chamada. E aqui já está aparecendo, eu já lancei, ó, a AV2 primeira chamada, a AV2 segunda chamada. Veja que aqui, ó, já aparece, ó, disponível a partir de 27 de outubro, né, no caso, terça-feira próxima, às 20 horas, e aqui a segunda chamada às 20 horas do dia 29. A Camilinha, muito malandramente, né, eu não posso clicar, porque se eu clico aqui, ela tá restrita para voltar. Para mim, obviamente, né, por isso que eu estou tendo tanto cuidado, Camila, de realmente botar o cursor aqui. Né, então, já fica aí para ir. Boa noite, Professor, querida. boa noite. É o mesmo esquema da V1, né? 2 horas de prova, 3 horas de prova, né? Começa às 8, termina às 11, é Irmã de isso? pai e mãe. Não tem nenhuma diferença. É irmãzinha quase gêmea. Eu fiz exatamente por isso, Sandra, porque essa preocupação nesse semestre de trazer muita informação para vocês. Eu até sou repetitivo, tenho consciência disso, de repetir tantas vezes as mesmas informações, mas eu não queria nenhuma mudança. Vocês já estão acostumados, já fizeram a primeira prova, por isso que até eu tive a preocupação de colocar até no mesmo módulo aqui no AVA, porque aí não tem diferença. Então, aquele mesmo esquema da primeira prova. A partir das 8 ela vai estar disponível, vocês têm até as 20 horas para enviar a prova. São 3 horas, baixa a prova. Dessa vez eu tirei aquelas linhas nas questões subjetivas, até para ficar mais simples a leitura para vocês. Faz a prova, salva em PDF e envia para mim de novo em PDF. Não se preocupem em problemas da identificação, porque aquele cabeçalho, ele é um cabeçalho padrão da universidade, e ele é feito, pensado, quando você podia escrever por cima. Aqui ele não é editável no Word, então na primeira prova muita gente ficou preocupado, Rafael, como é que você vai identificar? Não se preocupa, porque quando você me envia pelo AVA, o AVA me entrega a prova devidamente identificada. Então, mesmo que você não coloque nenhuma referência na tua prova, eu vou saber de quem é quem a respectiva prova. Então, é absolutamente dentro da mesma forma, do mesmo formato que nós fizemos a primeira prova, de 8 às 23, né, de 8 da noite às 11 da noite, para a primeira chamada na próxima terça-feira, e na quinta-feira da semana que vem, nós temos aí a segunda chamada. Então, semana que vem, a gente não se encontra aqui, eu não vou abrir a sala, a gente só vai se encontrar na primeira semana de novembro, ou seja, na semana posterior à prova. Sobre a prova, alguma dúvida? Eu queria aproveitar, eu gosto muito de fazer isso, tenho evitado fazer tanto com tanta frequência para não aborrecê-los, mas o que, é que vocês estão sentindo do semestre? Está legal a disciplina? Precisamos fazer algum ajuste? Seguimos assim? Está dando para acompanhar legal? Tenho sentido falta, porque nossa turma são 60, estou vendo que só tem 30 aqui, eu espero que os outros possam, nas outras aulas, estar conosco, mas eu queria um retorno de vocês, até para que a gente possa, eu sou muito preocupado com isso, já sou preocupado sempre que vocês tenham um bom rendimento na disciplina, mas nesse período agora de aulas remotas, isso é um pouco mais preocupante. Camilinha, você é suspeita, né? Não tem como retirar a sua suspeição. Qualquer dificuldade, qualquer coisa, compartilhem comigo, tragam para mim, é realmente muito importante
esse retorno de vocês. Muito bem, vamos ao que interessa hoje. A gente vai seguir com o estudo dos crimes contra a família, lembrando algumas coisas que nós conversamos na semana passada. Primeiro, a gente falava na semana passada de que, obrigado, e qualquer dúvida, qualquer coisa, me fale. Que o direito civil é que vai regulamentar, vai definir o que é que ele entende por família, né? O direito civil organiza efetivamente o que é que ele entende por família, e aí ele tem evoluído e tem acrescentado determinadas unidades familiares que até então nós não visualizávamos. Há uma mudança imensa, por exemplo, das lições que eu tive de direito de família na faculdade, e das lições que vocês têm. No século passado, a família era ainda vista de uma forma muito conservadora, muito fechada, né? A família era homem e mulher, e encerra o assunto. Felizmente, a sociedade avançou e o direito reconheceu esses avanços. Então, quando a gente fala de família dentro da estrutura do direito penal, a gente automaticamente incorpora todos aqueles elementos de família que nós temos no direito civil. Nós vimos na quinta-feira passada os crimes contra o casamento, e hoje nós vamos começar a ver, nós vamos ver o capítulo 2º desse título, que são os crimes contra o estado de filiação. Na quinta-feira, a gente finaliza o estudo dos crimes contra a família, vendo os capítulos 3 e 4 desse título. O que nós vamos proteger hoje são todas as relações de filiação. Essas relações representam um valor muito importante por vários motivos. Você preservar, você proteger essas relações de filiação representa um elemento importantíssimo, um elemento fundamental, um elemento essencial, porque essas relações de filiação, elas têm uma série de desdobramentos, uma série de consequências, que vão desde consequências psicológicas, sociais, morais, até consequências puramente jurídicas. A gente vai perceber, por exemplo, que dependendo da relação de filiação que se forme, que se estruture, eu tenho consequências patrimoniais, consequências de sucessão e tantas outras. Aqui uma questão interessante que a gente precisa dizer, eu acredito que eu não tenha conversado isso com vocês na última aula, e a gente vai trabalhar muito com esse conceito na próxima aula. O direito penal, quando ele trabalha com esse valor chamado família, ele busca proteger esse valor da forma mais ampla possível. Ele protege o casamento, ele protege a filiação, ele protege, como a gente vai ver na próxima aula, a assistência familiar, etc. A visão do direito penal é uma visão muito racional em relação a isso. A visão que o direito criminal tem é uma visão extremamente racional sobre isso. O que eu quero dizer que é uma visão racional? É uma visão onde nós não vamos dar muita bola para relações emocionais, para relações familiares. Eu não vou dar muita bola para essas relações. A gente vai perceber o seguinte: não interessa para o direito penal, isso a gente vai voltar, repito, a falar na próxima quinta-feira, as relações emocionais, afetivas entre os membros daquela determinada família. Os deveres jurídicos interfamiliares, eles existirão efetivamente, independentemente de qualquer traço afetivo. A gente vai falar, por exemplo, na quinta-feira, sobre o dever de assistência familiar, e a gente vai ver que mesmo que eu seja brigado com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu filho, esse dever de assistência, do ponto de vista do direito penal, continua existindo. Explicando de uma outra maneira isso, de forma mais didática, o direito penal não está preocupado em que você ame teus familiares. Ele não está nem aí para o sentimento que você tem, para o vínculo afetivo que você tem. Ele está preocupado em que essas relações familiares básicas, relações de casamento, relações de filiação, relações de assistência familiar, sejam respeitadas e preservadas, por ele entender que há uma ressonância social
muito importante, muito decisiva em relação a isso. O direito civil ele é mais flexível e mais permeável a discussões de natureza afetiva. Por exemplo, no direito civil, já existem ações e já existe uma construção sendo feita na jurisprudência que diz respeito, por exemplo, ao abandono afetivo, né? Há já uma construção na doutrina civil e principalmente na jurisprudência civil de uma lógica que autorizaria o reconhecimento de uma responsabilidade civil, repito, pelo abandono afetivo mesmo, ou seja, aquele filho que o pai abandonou, não teve contato, poderia, no âmbito civil, pleitear uma indenização, uma reparação pelos danos afetivos, emocionais, sentimentais que sofreu. A visão que eu estou apresentando para vocês do direito penal é uma visão mais seca, mais racional, mais objetiva em relação a isso. Então, no direito penal, a gente vai ter uma visão um pouco mais objetiva, um pouco mais seca dentro dessa determinada realidade. Em português, cara, não interessa se você ama ou odeia. Há um vínculo familiar e esse vínculo interfamiliar vai ser preservado. Aqui a gente vai perceber muito isso nesses crimes da aula de hoje e principalmente nos crimes de quinta-feira. Hoje a gente vai ver, portanto, os crimes que protegem essas relações familiares. E aí pouco nos interessa que tipo de relação familiar você tem. O que interessa é que esses vínculos familiares sejam preservados. Então, a gente vai ver aqui, o valor protegido é a preservação desse estado de filiação. Com esses crimes é que eu gere uma confiabilidade, eu gere uma validade em relação a esses estados de filiação, de forma que, ao declarar que fulano é filho ou fulano é pai, eu tenha condições, eu possa, de uma forma direta, dar validade efetivamente a isso. Então, o valor que quer ser protegido por esses 3 crimes que nós vamos estudar na noite de hoje é esse estado de filiação. Eu quero que quando fulano diga eu sou pai ou eu sou filho de cicrano, aquela declaração, aquela relação, aquele estado mereça uma confiabilidade, mereça uma atenção, mereça efetivamente uma determinada validade jurídica por todos os efeitos que isso tem. Tá? Então, o primeiro dos artigos que nós vamos ver é o artigo definido, é o artigo 241, que define o crime de registro de nascimento inexistente. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente, pena reclusão de 2 a 6 anos. Então, veja só, o registro civil ele é importantíssimo para qualquer sociedade, sobretudo a sociedade brasileira, porque é ele que vai marcar, ele que vai definir a existência civil da gente, a existência jurídica da gente. Então, o registro civil representa o elemento central, o elemento fundamental de existência jurídica daquela determinada pessoa, de existência civil daquela determinada pessoa. Claro que a existência natural vem com o nascimento com vida, evidentemente. O nascer com vida representa a existência dessa determinada figura, que é a existência natural. Agora, a existência jurídica surge com o registro civil. Então, no momento em que aquela criança nasce, né, que aqueles pais recebem aquela declaração de nascimento, que vão ao cartório e fazem um registro civil, nasce ali a existência jurídico-civil daquela pessoa. Tanto é que todos os outros atos da vida civil, todos os outros documentos da vida civil são derivados da certidão de nascimento. Então, por exemplo, o CPF, a cédula de identidade, carteira de habilitação,
certificado de reservista, título de eleitor, são documentos válidos, são documentos importantes, mas todos eles derivados desse registro civil. Nós temos no Brasil ainda, e isso é um problema gravíssimo nesse país, uma difusão de documentos, né? A gente tem CPF, carteira de identidade, carteira de habilitação, título de eleitor. Alguns países estão muito à nossa frente, por exemplo, a Estônia ou a Colômbia, são países em que quando o cidadão daqueles países nasce, ele recebe um número e um documento, e aquele documento, aquele número é único e o acompanhará por toda a vida. Então, é um modelo muito menos burocrático, muito menos complexo do que o nosso modelo. Mas o nosso modelo é muito complexo, mas todo ele é derivado da certidão de nascimento, ou, em outras palavras, do registro civil. É por isso que esse valor é tão bem protegido no artigo 241. Veja que a pena não é uma pena pequena, é uma pena de 2 a 6 anos. Então, se eu faço o registro, né, alguém que, na verdade, nunca nasceu, consequentemente não existiu, eu estou praticando o crime do 241. Aqui duas questões. Uma coisa que me entristece muito, até eu vi uma reportagem agora, durante o período da pandemia, a pessoas, isso é de uma tristeza imensa, que não possuem um registro civil. Né? Pessoas adultas já, muitas delas, não sei se vocês chegaram a ver essa reportagem, são pessoas que, por exemplo, não conseguiram, nesse terrível que nós estamos vivendo, não conseguiram acesso àquele auxílio emergencial ou outras políticas públicas de assistência, porque simplesmente não existem do ponto de vista jurídico. Elas não têm um registro civil, consequentemente, elas não podem aí ser documentadas, né? Não há um documento válido para elas. Isso é triste, isso é terrível, né? Dentro desse determinado modelo, realmente muito, muito, muito triste. Então, a gente percebe com esses casos extremos, e repito, extremamente tristes, a gente vai perceber a relevância e a importância que esse tipo de documentação tem, esse tipo de elemento tem. Né? Exatamente, Priscila. Isso pessoalmente, tem algumas coisas que me afetam profundamente, emocionalmente, realmente. Isso é uma delas. Outra coisa são pessoas que são analfabetas. Eu não aceito, conversava agora há pouco com a minha esposa, não aceito que. Só um minutinho, pessoal. Eu não aceito efetivamente a questão de uma pessoa analfabeta, né? Uma coisa triste, que o Estado deveria ser mais atuante, a sociedade deveria ser mais atuante em relação a isso, porque gera um problema social de imensa magnitude. Né? Essa questão das pessoas em situação de rua, que muitas vezes, repito, não tem uma assistência pública, não tem uma assistência do Estado, exatamente porque muitas vezes não terão aí a estrutura de reconhecimento jurídico, né, de um reconhecimento de existência jurídica. Então, todas essas discussões, que parecem discussões paralelas à nossa aula, mas mostram e ilustram bem o porquê do legislador de tipificar condutas como essas. Né? Ele comete assim, Sandra, ele comete, na verdade, a gente vai ver, quando a gente for ver lá os crimes contra a fé pública, ele vai cometer um outro crime, que é o crime de certidão, de dar declaração médica falsa. Então, tem um crime específico que a gente vai ver em relação a isso. Há um concurso, mas ele não responde pelo crime do artigo 241. O 241 é a pessoa que efetivamente vai ao cartório, né, e realiza aquele registro especificamente falso em relação a isso. A conduta do médico é criminosa, mas não do 241. A gente vai ver lá nos crimes contra a fé pública essa declaração falsa de médico, que é o mesmo crime, por exemplo, de um atestado médico falso, ele vai responder por lá. Tá? Excelente, por sinal, sua pergunta, muito boa esse tipo de visão. Então, aqui o crime eu faço registrar,
no registro civil alguém que, na verdade, nunca existiu, porque aquele parto não existiu. Não interessa, vejam só, qual é a motivação do sujeito. Não interessa qual é a motivação do agente. Não interessa o porquê ele fez isso. Se ele fez isso para chantagear alguém, se ele fez isso para extorquir alguém, se ele fez isso para ter algum tipo de vantagem social, vantagem moral, é irrelevante. O crime aqui já se materializa, o crime aqui já existe no momento em que você tem essa determinada prática sendo realizada. Ou seja, eu efetivamente estou fazendo ali com que haja, com que exista uma documentação de alguém que não existiu. O que eu farei com isso depois não importa para a caracterização do crime. O que eu posso ter eventualmente, vejam, é um concurso. Eu faço o registro indevidamente falso, né? Eu faço o registro de nascimento inexistente e eu uso essa certidão de nascimento, por exemplo, para extorquir uma pessoa. Nesse caso, eu posso ter um eventual concurso. Agora, de início, para a caracterização desse determinado crime, não existe, insisto, qualquer tipo de motivação específica que eu precise observar. Tá? O artigo 242, ele é bem mais interessante, até porque ele vai trazer aí um conjunto de condutas. Né? O artigo 242, ele é um crime plurimo, ele admite condutas distintas em relação a isso. Veja o que diz aí o 242. Parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao Estado Civil de recém-nascido, e aí ele vai dizer, artigo 242, dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil. Vamos analisar isso com calma, porque são figuras criminosas diferentes. Eu não sei se vocês já ouviram falar da chamada adoção à brasileira. Adoção à brasileira. Normalmente, a gente vive num país tão bagunçado que quando tem qualquer coisa à brasileira, provavelmente é uma marmota, né? Provavelmente é uma solução enviesada, é uma solução aí que está driblando uma lei, que está afastando uma lei. É muito comum nesse país bagunçado e desapegado à retidão, à correção, à ética e às soluções corretas, a gente usa muito essa história de a brasileira porque tem algum jeitinho, tem algum caminho aí enviesado, algum caminho torto, o que me deixa, inclusive, profundamente com raiva. Mas o que é que acontece? O processo de adoção é um processo extremamente formal. E quando eu digo extremamente formal, ele é beirando burocrático. E há grandes discussões, há grandes críticas, há grandes aspectos aí em relação a isso. Muita gente diz que o processo de adoção no Brasil é excessivamente formal e burocrático. O problema é que o judiciário, que é quem desenvolve todo esse processo de adoção, é quem leva à frente esse processo de adoção, ele tem que se equilibrar num ponto delicado. O judiciário ele tem que tentar chegar num ponto de equilíbrio entre o quê? Entre o interesse daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem que tem pressa por uma família, pressa por um lar e precisa ser protegido e acolhido, e a segurança jurídica de que essa criança, esse adolescente, esse jovem será levado a uma família que tenha todas as condições, não apenas financeiras, mas principalmente emocionais, psicológicas, sociais, para conduzir aquela adoção. Então, o judiciário vive num fio da navalha aqui para tentar equilibrar esses dois valores. Ele nem pode, claro, ter um processo excessivamente burocrático que dificulte em excesso ou inviabilize a adoção, mas ele também não pode ser tão flexível e permissivo a ponto de correr o risco de colocar em situação de perigo essas crianças e esses jovens que pretendem ser adotados. Há uma conduta, inclusive, que não é criminosa, mas no meu olhar deveria ser criminosa,
porque eu considero de uma perversidade sem tamanho, que é aquela situação onde essas crianças, esses jovens, esses adolescentes que estão no processo de adoção são devolvidos pelas famílias, né? Então, há todo um processo ali de guarda provisória para que haja uma certa aproximação entre aquelas partes, e eu tenho, muitas vezes, eu coloco muitas aspas, porque isso, além de ser abominável, a gente está falando aqui de pessoas que precisam da máxima proteção, mas eles são devolvidos. Isso é de uma tragédia imensa, porque aquela criança, aquele jovem, ele já foi, né, abandonado uma vez, ele já foi excluído da sua família natural, e aqui não tem nenhum julgamento em relação a isso. Infelizmente, pessoas passam por situações muito delicadas, eu não vou fazer nenhum julgamento valorativo, axiológico disso. Mas fato é que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, já foi abandonado uma vez e acaba sendo abandonado novamente. Eu acho que essa conduta deveria ser criminosa, e não apenas a consequência civil, que é aquela pessoa ser excluída do processo de adoção. Acho muito branda essa consequência. Por quê? Porque quando eu entro num processo desse, e eu sou voluntário, obviamente, para me submeter às condições de ter a chance de adotar alguém, eu tenho que ter muita clareza e muita segurança no ato que nós estamos fazendo, porque aquilo ali tem uma série de desdobramentos, e convenhamos, os desdobramentos jurídicos são os menos graves, os morais, os psicológicos, os emocionais, os afetivos são muito mais graves. Então, essa conduta não é criminosa, mas no meu olhar deveria ser. Então, o processo de adoção é um processo burocrático. E, insisto, deve ser assim, não excessivamente burocrático, mas ele precisa de uma certa carga de burocracia para proteger esses menores, para evitar adoções indevidas, adoções com outras finalidades, ou adoções que não vão trazer. E em determinados momentos, ele beira, até mesmo num olhar um pouco mais sensível, essas regras de adoção, esse processo de adoção, ele beira o cruel, né? Tem um caso de uma amiga da minha irmã, essa amiga da minha irmã, colega de trabalho dela mais velha, cuja filha, né, pleiteou e buscou o processo de adoção. E foi rejeitada, foi negado o pedido dela de adoção. E o principal fator é que ela tinha, infelizmente, inclusive veio a falecer disso, um câncer muito agressivo. Então o juiz entendeu que, por melhores que fossem as intenções dela e do esposo, naquele contexto, naquele momento, pelo diagnóstico dela especificamente de câncer, e era um câncer, repito, muito agressivo, que acabou, né, levando à morte, infelizmente com 30 e poucos anos, o juiz entendeu que não era o caso de deferir o pedido de adoção. Então, veja, um exemplo muito duro, né, a gente quando escuta isso sente uma certa crueldade, né, mas o juiz aqui estava olhando para o interesse da criança, né, para o interesse daquele determinado adotando, que naquele contexto, talvez, se fosse colocado numa situação muito delicada. Mas são decisões difíceis que o judiciário tem que tomar. Por que eu estou falando tudo isso de adoção numa aula de direito penal? Para que a gente possa entender o alcance da proteção que o artigo 242 quer dar. Veja que esses crimes, o importante desses crimes, eles são muito simples de compreensão, mas a gente entendeu o que há por trás deles. Então, o que é a adoção brasileira? São situações em que eu não me submeto a todo esse burocrático processo de adoção, eu não vou a esse processo de adoção, e aí eu pego uma criança de uma família que não quer criar, de uma família que não tem interesse de criar, ou alguém que colocou aquela criança na minha porta. Isso era muito comum antigamente, né? Eu abrir a porta e ter uma criança ali, e eu acabar adotando aquela criança e tomando aquela criança como se minha fosse. Eu mesmo tenho um caso assim na minha família. Era muito comum há 40, 45, 50 anos atrás. Então, dentro desse contexto, a adoção brasileira eu burlo todo esse modelo burocrático de adoção e faço registrar aquela determinada criança como se minha fosse. Exatamente, Sandra. E eu repito, né, eu não julgo
Porque, às vezes, é engraçado a gente olhar por esse lado, é um ato de profundo amor, né? Se você pensar que é uma mãe que, por exemplo, entrega o filho à adoção por não ter condições emocionais ou condições financeiras, etc. E isso, vejam só, é importante até fazer esse registro. Isso não é ilegal. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regulamenta o processo daquela mãe que não tem condições, não quer criar aquele filho. O Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta como esse processo deve ser feito. Ele é feito sob acompanhamento da justiça, para que aquela determinada mãe entregue aquele filho a uma instituição, ou eventualmente até uma família. Então, há saídas legais, é isso que eu quero que a gente entenda nessa aula. Há saídas legais para proteger aquela criança, para garantir a adoção e para garantir efetivamente os interesses do menor. O que eu não posso é burlar tudo isso. Então, por exemplo, existe a figura da guarda compartilhada, da guarda provisória, onde eu posso pedir, por exemplo, imagine que você foi surpreendida com uma criança que colocaram na sua casa. Existe uma estrutura legal em que você pode pleitear uma guarda provisória enquanto se desenvolve o processo de adoção. Isso é possível, sim. Agora, dentro do acompanhamento e com a permissão do judiciário. O que caracteriza o 242 é quando eu burlo tudo isso. Eu faço um registro daquela criança como se fosse minha filha biológica, quando na verdade aquela criança não é minha filha biológica. Até pode ser minha filha adotiva. E não há nenhuma distinção que a lei autorize ser feita, nem a Constituição, no caso de filhos adotivos e filhos biológicos. Mas eu tenho que seguir a regra legal, eu tenho que seguir a disciplina lá do ECA. Então a gente vai ter efetivamente essa possibilidade. Agora aqui não. Aqui eu peguei aquela criança, fui a um cartório e fiz o registro como se minha fosse. Né? Eu não sei se você se recorda, o Brasil tem tantos escândalos e os escândalos vão se sucedendo. Mais de um garoto, eu acho que o nome dele era Pedrinho, ficou conhecido no Brasil como caso Pedrinho, que foi em Goiás, que a mãe dele o teria sequestrado na maternidade, teria registrado como filho dela, o criou como filho natural, biológico, não como filho adotivo, e o garoto já era, se eu não me engano, com 16, 17 anos, descobriu-se tudo isso, né? Descobriu-se a mãe biológica que tinha tido seu filho sequestrado, e a senhora foi condenada não apenas pelo sequestro, mas também pelo artigo 242. Então, aqui, o que eu estou fazendo? No 241, nunca existiu nascimento. No 242, eu estou usando um artifício para criar uma relação de filiação que, na verdade, não deveria existir. E o importante é isso, que a gente entenda esses dois pilares básicos. O processo de adoção é um processo burocrático, é um processo formal, mas ele tem uma razão de ser burocrático e formal, porque, de fato, há aqui um interesse, né, que deve ser preservado, que é o interesse daquele menor, mas também há dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e de outras normas aplicáveis a meios, muitas vezes até cautelares, provisórios, para garantir esse tipo de situação com um acompanhamento da justiça. Quer seja o abandono, ou seja, eu não quero criar aquela criança, quer seja efetivamente uma adoção feita nesses moldes. Tá? Eu me lembro de um processo dificílimo que eu vi no tribunal, uma discussão muito rica na Câmara de Direito Privado, onde eu trabalho no tribunal, que era um caso em que uma mãe não tinha desejado seguir com a maternidade com o filho, abandonou o filho num orfanato, a irmã dela soube, né? A irmã dela vem à justiça, consegue uma guarda provisória, e tempos depois a mãe se arrepende, quer também a guarda, e a disputa era entre a mãe biológica que havia abandonado a criança e a tia, irmã dela, que tinha conseguido
uma guarda provisória, ainda não uma adoção plena, e aí a discussão era a quem entregar essa criança. Veja a complexidade de uma ação como essa, porque não é uma mera questão de regra legal ou de dispositivo normativo. Há zilhões de implicações aqui dessa determinada decisão. Era muito comum ainda, já que a gente está falando um pouquinho de costumes, no século passado, que acontecesse o seguinte: aquela moça engravidava, não era casada, não tinha relacionamento estável, e os pais dela faziam um registro do neto como se filho deles fosse. Tudo isso era motivado para que a imagem, a honra daquela moça não fosse maculada naquela determinada sociedade, né? A gente está falando, estou falando aqui de uma época passada, onde a sociedade brasileira era mais conservadora, mais apegada a esses padrões. Então, até que a gente conversou, né, Camilinha? Eu vi uma mensagem sua na terça-feira. A ideia de você ser mãe solteira, por mais que eu tenha, como eu disse a vocês na terça-feira, várias restrições a essa expressão, eu entendo a expressão, mas eu tenho algumas restrições a ela, mas essa ideia era uma ideia que gerava, em determinados grupos sociais, em determinadas sociedades menores, mais conservadoras, um comprometimento da imagem, né, um comprometimento da honra social daquela determinada mulher. Então, era comum, por exemplo, se ela tivesse um filho nessas condições, ela não se relacionar de novo, ela não conseguiria casar, né? Era uma coisa que, felizmente, e felizmente mesmo, a sociedade evoluiu bastante. Mas o direito penal reconhece essa situação e em 1981, na hora que ele reescreveu o caput do artigo 242, ele criou esse parágrafo único. Parágrafo único do 242. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Então veja que ele usa uma expressão aqui bem interessante, ele fala em reconhecida nobreza. Eram situações como essa, ou seja, eu faço o registro de filho meu, quando na verdade ele não é meu filho, mas visando preservar, visando proteger a honra, né, a imagem social, a imagem coletiva daquela determinada pessoa. Rafael, dá para a gente imaginar, é um exemplo, sim, de perdão judicial. Esse é um exemplo de perdão judicial, Sandra, sem dúvida. É possível a gente imaginar a aplicação, a incidência desse parágrafo único hoje, em 2020, porque, como eu falei a vocês, ele vem ao Código Penal no ano de 1981. A gente está falando de um dispositivo que já tem aí perto de 40 anos. É possível a gente imaginar efetivamente a existência desse determinado dispositivo sendo aplicado hoje? É sim, mas tem que ser dentro de uma casuística muito específica. Tá? Eu tenho que visualizar aqui, efetivamente, uma sociedade muito conservadora. A gente vai visualizar isso, talvez, em cidades menores, do interior, né, dentro de comunidades, talvez com um apego religioso um pouco mais forte. Então, não é possível a gente simplesmente dizer que o parágrafo único traz uma regra não mais aplicável, não mais eficaz. Vigente ela está, mas não é possível dizer que ela não tem eficácia. Ela tem eficácia, mas é uma eficácia menor, né, do que tinha há 30, 40 anos atrás. Tá? Então, é possível que dentro de preenchidas, né, sendo preenchidas algumas condições, algumas variáveis, a gente tenha ainda a incidência desse tipo de norma. Tá? Ainda falando disso, eu sou, e confesso, absolutamente confesso, em relação a isso, eu sou noveleiro total. Só não assisto mais novela porque não tenho tempo, mas eu adoro novela, dou o maior valor à novela. Então, veja,
aqui ainda no caput do 242, eu sei que vocês são de uma geração bem mais nova do que a minha, com algumas exceções aí, né, Camila? Mas vocês são de uma geração bem mais nova do que a minha e não assistem mais novela. Beleza, são da geração Netflix, né? Mas eu sou noveleiro assumido, adoro a novela. Ainda hoje sou viúvo da Carminha, porque a Avenida Brasil, eu nunca consegui superar o fim da Avenida Brasil, né? Aquela novela deveria ser eterna. E ainda tive um azar, né, de um amigo meu marcar o casamento, Lívia, no dia do último capítulo da Avenida Brasil. Eu tentei de tudo. Eu pedi a ele para levar uma televisão, né? E ele não permitiu. E aí tive que ir para o casamento. Era um amigo muito querido, eu não podia faltar o casamento. Sofrido, porque era o último capítulo da Avenida Brasil. Aguentei, tive que fugir dos spoilers no outro dia para poder assistir a representação no sábado à noite, mas não era já mesmo sabor, né? Difícil, gente, difícil. Difícil. Então, eu não sei se você se lembra, deixa eu colocar de novo aqui o 242, porque veja, dar parto alheio como próprio, ou registrar como seu filho de outrem, são duas figuras, mas ele vai além, ó, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Eu não sei se vocês se lembram, eu repito, vocês são de uma geração mais nova, mas é uma novela que passou 400 vezes na Globo, que é Por Amor, que era a Regina Duarte, a filha dela, tinha um filho no mesmo dia, né, e a filha da filha, portanto, neta dela, morria, o filho da filha, neto dela morria, e ela trocava de madrugada o filho dela vivo pelo neto dela morto, para que a filha criasse um filho. Não sei se vocês se lembram dessa novela, mas é um exemplo desse 242. Eu estou substituindo o recém-nascido, estou trocando o recém-nascido pelo outro, e aí comprometendo aí todas as relações civis derivadas disso. Era excelente a novela. Não é as minhas prediletas, não. De além eu tenho outras prediletas, mas era uma boa novela. Thaís, eu sou muito refratário às novelas do Manuel Carlos. Eu acho meio repetitivas, mas talvez tenha sido a melhor. Vocês estão percebendo que eu sou tipo profissa no negócio de novela. Né? Eu sei alguma coisa de direito penal, mas o que eu domino mesmo é novela. É a minha especialidade. Né? Então a gente precisa entender isso. Porque no caso do Manuel Carlos. Professor. Pois não? O melhor das novelas do Manuel Carlos é que ninguém trabalha. Todo mundo vive bem. Todo no mundo Leblon. Todo mundo é rico. Todo mundo é rico. Todo mundo mora no Leblon. Não trabalha nada. Né? Toda novela é feita em torno da Helena, que necessariamente às vezes nem é a mais importante. Né? Não tem tristeza. Todo mundo termina bem. Ninguém morre. Todo mundo casa. Eu acho bem chato. Eu acho bem chato. Né? É por isso que eu gosto da Avenida Brasil, porque a Avenida Brasil, ninguém ali é 100% bom, ninguém ali é 100% ruim, né? Você, em determinado momento você quer morrer de raiva da Carminha, mas a Carminha acaba lhe convencendo. Então, eu prefiro histórias um pouco mais complexas em relação a isso. Fica a dica também, quem tiver o Globoplay, pode assistir também a novela aqui do João Manuel Carneiro, que é anterior à Avenida Brasil, que é a Favorita, também excelente, muito bem construída. Mas eu pergunto, entenderam o 242? Vamos seguir com novela, não terminou essa novela da aula, não. Vamos a uma nova novela, essa vocês vão lembrar, eu tenho certeza que vão gostar. Você lembra do Félix, novela do Félix? Eu não me lembro do nome da novela, né? Realmente foi uma falha, né? Félix foi sensacional. Né? O Félix era sensacional para os poucos, né? Viver a vida, graças, né? Exata, Ana. Nesse tipo de detalhe, veja só, é nesse tipo de detalhe da mensagem da Ana que você vê o que é profissional. Me identifiquei, Ana, você está praticamente aprovada. Você não tem mais o que fazer nessa disciplina, você está aprovada com essa sutileza dessa sua mensagem do hot dog do Félix. Então, não tem o que fazer mais, não. Você pode ir embora, você está aprovado na disciplina. Mas o que era a história do Félix? Ele era herdeiro, né, de um hospital, e a irmã dele, que era feita pela Paula Oliveira, tinha uma filha, que ele carinhosamente chamava de Ratinha,
né, ele presencia o parto da irmã num bar, e aí ele pega a sobrinha, a ratinha, e leva a ratinha e joga a ratinha numa caçamba de lixo. Ele queria, obviamente, matar a ratinha. Mas ela é encontrada e o pai adota, etc. E tal. Por que o Félix faz isso? Ele faz isso porque ele não queria, ele tinha uma verdadeira obsessão de herdar o hospital do pai. E ele não queria ter uma concorrência efetivamente pela herança do hospital. Né? Então ele via amor à vida, exatamente, amor à vida. O final foi extraordinário. Na verdade, o papel, a interpretação do Matheus Solano é sensacional naquela novela. O cara tá sensacional. Tem uma cena em que ele discute, ele quebra uma cadeira que é absurda, né? Exatamente, né? Cenas antológicas. A gente pode, inclusive, se vocês quiserem, quando a gente terminar o conteúdo em novembro, a gente pode fazer uma aula só de novela. Eu topo aqui, só a gente lembrando que é novela e falando, se vocês quiserem, a gente faz isso, né? Eu lá na faculdade de Aridiçá, eu falava tantas essas coisas que eu tenho um clube de leitura na faculdade de Aridiçá, que a gente começou a falar um negócio de novela, de livro, acabou me emendando um clube de leitura. Então a gente pode fazer, depois que a matéria estiver paga, né? Aquela questão de treino pago, matéria paga, a gente faz uma aula dedicada à novela com a interação de vocês. Tenho certeza que vai ser a aula que vai mais participação eu vou ter. Então, se lembra, vou pegar aqui e voltar aqui para o Félix. Se lembra o que nós temos? Ele joga a sobrinha ali naquela caçamba de lixo, porque ele não quer ter o risco de dividir a herança, que é o hospital, com a ratinha, porque ele achava que o pai dele, privilegiaria a irmã, porque teria essa filha. Mas vamos fazer aqui uma pequena liberdade poética e vamos imaginar que o Félix não joga a sobrinha na caçamba de lixo e se entrega no orfanato. Vou fazer uma pequena variação da história do Félix. É exatamente o disposto aqui no artigo 243. Aí vocês vão entender porque eu estou falando dessa loucura toda de novela e de Félix. Deixar em asilo dispostos ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado civil. Né? Então, veja, ali, repita, é por isso que eu fiz essa pequena variação, porque lá, na verdade, o Félix mal, perverso como era, né? Bicha má total, ele queria matar efetivamente a ratinha. Mas vamos imaginar que ele tivesse levado num asilo de expostos. Isso aqui é a redação original da década de 40, portanto, asilo de expostos é um orfanato. Nesse caso, por que ele queria eliminar a sobrinha? Para não dividir a herança. Veja, exatamente essa parte final aí, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado civil. Então, aqui eu estou criando o quê? Eu levo aquela criança, filha minha ou de outrem, entrego numa instituição. Havia no século passado, durante muitos séculos, até meados do século XX, havia, não sei se vocês já ouviram falar disso, a figura da roda. Nesses orfanatos, nessas associações, nessas instituições, muitas delas vinculadas à igreja, na porta havia uma roda. O que era essa roda? Eu colocava a criança ali, girava aquela roda, né, colocando a criança para dentro da instituição, tocava um sino e ia-me embora. Então, assim, para não abandoná-la na rua ou onde quer que fosse, eu a entregava naquele determinado tipo de instituição, e para que fosse garantido o meu anonimato, eu tinha isso. Então, isso não existe mais, essa figura da roda não existe mais, por isso que havia até, inclusive, uma colocação pejorativa, que era dizer que ele era filho da roda. O filho da roda era essa criança que tinha sido levada a um orfanato. Não existe mais. Tá? Mas a gente vai ter aqui, repito, essa figura, eu entregar aquela criança, e percebam, por que é que eu estou entregando essa criança?
para prejudicar um direito inerente ao estado de filiação que ela tenha. Um direito sucessório, um direito patrimonial, um direito de qualquer natureza. Abstraindo as besteiras que eu tenho que falar aqui sobre novela para mantê-los acordados e ligados na aula. Entenderam tudo? Tá tranquilo? Vou fazer aqui a chamada enquanto vocês pensam aí nas dúvidas. Só um minutinho que eu vou fazer a chamada. Não saímos agora, não. Mas, por mim, já está combinada essa aula sobre novelas com a participação de vocês, para que a gente possa analisar aqui as the best of the best novelas. Só um minutinho, estou fazendo a chamada e já vejo as dúvidas de vocês. Só um minutinho. Estou concluindo aqui, não fujo. Perfeito. Eu quero agora, feita já a chamada, eu me lembrei agora, falando de novela com vocês, estava aqui fazendo a chamada e estava me lembrando que Sandra, esse aqui, ó. 302, a gente vai ver depois, tá? 302, veja que ele fala aí em atestado falso, ou seja, qualquer declaração com qualquer conteúdo falso. Exatamente, Michele. Aquele final é sensacional. Para mim, o Félix é um dos personagens mais interessantes. Mas esse negócio de novela, só para a gente finalizar aqui, a aula já acabou, só compartilhar isso com vocês. Eu sempre falo desse negócio de novela, primeiro que eu gosto mesmo, não acho que seja nenhum demérito em relação a isso, e acho que é da cultura brasileira, acho que tem um valor importantíssimo na cultura brasileira. Mas uma vez eu estava na sala dos professores, e tem algumas pessoas, eu não sei se acontece com vocês isso, mas acontece às vezes comigo, que são pessoas carinhosas, são pessoas amáveis, né? São pessoas que só têm uma palavra de educação, uma palavra afável. E eu falando que eu gostava de novela, que eu gostava de novela, e um colega disse, Rafael, você tem que ler mais, deixe de besteira de novela. É por isso que você não evolui como professor,
leia mais, não assista mais novela não. Sabe aquele povo que a vontade que você tem de mandar para não sei aonde? Mas eu tenho um princípio na minha vida que eu não discuto com idiota. Eu disse, tá certo, cara, eu vou ler mais. Sabe assim, pois é, eu não digo isso para ninguém porque não interessa, mas eu já li toda a obra de Shakespeare, toda a obra de Machado, toda a obra de Essa, de Queiroz, e tudo. Leio por ano, normalmente leio em média 25, 30 livros por ano, fora do direito. Então, leio pra caramba. Mas isso não quer dizer que eu não gosto da minha novelinha e não vejo nada demais nisso, né? Exatamente, Ana. Então, assim, não vejo muito disso. Thales, eu acho que você não entendeu, Thales. Eu comprei uma televisão com Globoplay para esta novela, né, do que vai estrear sobre o Imperador Pedro II. Eu sabia que eu não ia conseguir assistir tudo que eu estava dando aula, eu já fiz esse investimento, me preparando para o ano que vem, para que essa novela não perca nenhum capítulo, né, nos tempos do Imperador, que vai ser a novela biográfica do Imperador Pedro II. Então, Thales, não tem a menor dúvida que eu estarei lá. Né? Maria, eu estava te devendo aqui a explicação sobre a adoção brasileira. Então, a adoção brasileira é exatamente o que acontece no crime do 242, ou seja, eu tenho aquela criança que aparece na minha casa, ou que eu negocio com a família que não quer criar, e eu faço o registro daquela criança como se fosse meu filho, ou seja, eu burlo efetivamente todo o processo de adoção para conseguir facilitar aquela determinada adoção. Eu até posso adotar essa criança, mas eu preciso buscar uma guarda provisória, o juiz vai me dar uma guarda provisória, eu vou me submeter ao processo regular de adoção. Aqui não, vou no cartório, faço ali um registro, como se aquela criança fosse minha, às vezes até subornando o cara do cartório, às vezes até conseguindo isso através de um pagamento, e vou efetivamente fazer o registro indevido daquela pessoa, daquela criança, como se fosse meu filho. Tá? E aí por isso que é criminosa a conduta, porque eu deixo de observar todas as regras, repito, lá do próprio processo correspondente próprio de adoção. Consegui explicar melhor agora? Maria, pegou? Essa eu não vi ainda, Gelene, mas já vou anotar aqui para ver, se Deus quiser, quando chegar as férias. Né? Queridos, alguma dúvida mais? Vou ver. Eu estou terminando de ver na Netflix, não sei se vocês já viram, The Umbrella Academy, né? Que é muito legal também. Estou terminando a segunda temporada, é muito bacana. The Umbrella. No Netflix é muito show, muito bem estruturado. E quem já terminou, por favor, sem spoilers, que eu estou terminando a segunda temporada. Queridos, excelente noite para vocês. A gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira. Obrigado pela participação, obrigado pela presença na aula. Quinta-feira a gente se encontra com isso. Quinta-feira a gente termina a matéria da prova e termina os crimes contra a família, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, descansem e até quinta-feira, se Deus quiser.